Pessoal, é interessante e forte a imagem de podermos, diante de algumas encruzilhadas em que se nos afigure, traçarmos uma perspectiva com base numa visão elevada. Nós temos, em alguns países hoje, situações onde, quando a gente fala de interrupção da vida, já na velhice ou mesmo diante de uma doença terminal, em que está um quadro de previsão para próximo do desencarne daquele indivíduo e é permitido, com o nome de eutanásia, fazer uma administração de algum letal, que no caso é a eutanásia ativa, para interromper a vida do indivíduo de forma direta ou tirar o aparelho que ele precisa para continuar vivendo, de maneira que ele então, tendo a retirada desse aparelho, venha a morrer. E quando a gente fala de Brasil, a lei não permite a eutanásia, mas há nações em que isso acontece, tanto a ativa quanto a passiva, e em que, mesmo se nós considerarmos uma intensificação de aparelhagem para continuar mantendo vivo de forma obstinada alguém que está para desencarnar, também não seria recomendado. Mas a ortotanásia, em que isso vai acontecer de maneira natural, quando o indivíduo ele já está aí nessa doença terminal e, inclusive, com a intervenção paliativa que não vai curar, mas mitigar a dor, a doença, atenuando uma crise que o indivíduo possa estar sofrendo, mas que já sabe que a vida dele está terminando, enquanto num corpo de carne, e o ajuda nessa liberação para seguir sua trajetória evolutiva. Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão, vamos ter em mente que não nos é lícito fazer definição de quando vamos morrer ou como, ou se vamos ter uma morte sofrida ou não sofrida. Consoante vai ser trago no livro Bioética Espírita. E, em sendo assim, toda tentativa de definir essas questões vai trazer um orgulho e uma falta de fé em Deus. E essa questão do arrogância, que acaba que vai dizer
de uma falta de fé, vez que a verdadeira fé, ela vai se conjugar à humildade, à resignação, isso acaba trazendo uma impactação na forma como vivo hoje, porque se eu acredito que posso interferir em detalhes de quando e como vou morrer e de que tipo de experiência isso vai ser para mim, isso acaba afrouxando a minha vigilância de ter uma vida digna hoje. Porque a melhor maneira de eu ter uma morte digna, em paz, é viver dignamente, e viver dignamente é seguir o exemplo, o caminho de Jesus. E quando a gente fala a questão das experiências enquanto num corpo de carne, isso tem a ver com pedidos que nós mesmos fizemos enquanto no astral para as reparações que precisávamos realizar e para as curas que precisávamos receber. Aqui falando do espírito que, ao tomar ali a sua massa de célula, quando ele se liga ao óvulo e escolhe o espermatozoide que vai se unir ali com o óvulo, de acordo com aquilo que ele precisa viver e realizar, a presença desse espírito que sinergiza a sua própria vontade na direção daquela multiplicação daquele corpo que ele sabe que vai precisar para as vivências inelutáveis que ele terá de abraçar, então ele acaba fazendo o carimbo, a impingição dos caracteres que vão facilitar para ele os objetivos do espírito, aquilo que é bom para o seu espírito. Então ele vai moldar aquele corpo físico de acordo com o que vai ser benéfico para o seu espírito e não para o corpo físico em si. E em sendo assim, nós estamos aqui nesse orbe sob uma perspectiva de um acréscimo de misericórdia que nos permite espiar e reparar nossos erros, para que possamos atenuar nossas doenças morais e irmos curando essa situação, à medida que a gente vai vivendo essas separações com resignação, com humildade, com valor. E com essa dignidade, quem enfrenta o sofrimento e a dor sem precisar buscar a morte para evitar isso. Porque quando a gente fala de estar num corpo de carne, na verdade é uma algema que nós precisamos dessa experiência para nos melhorarmos moralmente. Agora, se eu me comprazo naquilo que é material, em gozo material, na fugaz satisfação do desejo, eu vou ficar angustiada e preocupada por vicissitude, querela da vida, sou menor, e acabo ficando numa tortura e ansiedade perpétua. Porque o materialismo ele gera uma tortura, uma ansiedade e um adoecimento em nós. Tudo aquilo que o materialismo nos traz. E em sendo assim, sob essa visão do materialismo, a morte me assusta, porque eu duvido da minha destinação futura e porque vou ter que deixar no mundo minhas esperanças e minhas afeições, porque eu só vejo aqui, eu não diviso algo além dessa vida, que é a fala do materialismo, que ele
me tenta fazer acreditar. Por isso pipoca aí a loucura, o suicídio, a viciação. Porque acaba que o materialismo, ele é um beco sem saída, é um labirinto. No entanto, à medida que eu me coloco acima da necessidade factícia que a paixão cria, que é o desenvolvimento da espiritualidade, da moral, já que eu posso experimentar um gozo, uma paz que o materialista desconhece. Porque a questão da moderação do meu desejo, essa questão da vitória sobre mim mesma, de mesmo num tsunami, precisar fazer o zigue-zague, mas continuar avançando via timão do navio. Isso vai me dando uma serenidade, uma calma e uma felicidade que nada abala. Porque vou então me sentir ditosa pelo bem que eu faço, por poder aliviar a dor de outrem. Por isso que para mim não haverá mais, seja contrariedade, decepção, rebelião, visto que aquilo que possa acontecer, que seria para o materialista uma contrariedade, uma decepção, uma insatisfação, para mim vai deslizar sobre a minha alma sem deixar qualquer impressão dolorosa. Consoante Kardec coloca para nós na codificação. Em sendo assim, quando nós aproveitamos a vida com aquilo que faz parte de viver, que vai passar por essa questão da resignação, seja o sofrimento ou a felicidade, são experiências que a gente sabe que vai fazer parte. E que nesse sentido tem o efeito, às vezes, de um arranhão. Se eu tivesse uma visão materialista, seria um elefante sobre a minha cabeça. Mas como eu estou na visão espiritualista, é um arranhão, um esbarrão em mim. Desliza sobre mim sem deixar uma decepção ou uma tristeza, porque dentro de mim eu sinto a realização, a paz de me sentir útil e de estar com a minha consciência tranquila. Em sendo assim, quando a gente fala de esforço para aliviar o sofrimento de um paciente, preservar a sua vida, isso precisará acontecer, mas não nos é lícito omitir um tratamento que vai levar à morte, independentemente da vontade do paciente. Porque esse paciente mesmo, num momento de sofrimento e de dor, pode vir a descobrir um valor novo e encontrar um sentido para a vida que ele não tinha até ali. E que a experiência daquele sofrimento vai trazer para ele. Isso pode alterar uma vontade que ele havia manifesto tempos atrás e deixado escrito ou não, e ter a sua atitude perante a vida alterada. E diante daquilo que nós somos chamados a viver aqui nesse orbe, até porque nós mesmos insistimos por experiências que pudessem fazer o nosso espírito avançar, porque existe o processo evolutivo em que nós viemos ali do átomo e a nossa destinação é chegar à angelitude.
Naturalmente que nós temos ainda muito caminho pela frente, até chegar ao arcanjo, mas quando a gente fala de seres superiores, que é um atributo inabordável para nós, para eles o tempo e o espaço, conforme nós entendemos, não acontece mais. Porque a nossa estágio evolutivo é que nos coloca dentro de uma cronometria de tempo e de uma localização de espaço que são necessários para as experiências que nós precisamos viver. Mas existe o ser que já alçou aí uma angelitude e que, portanto, está numa condição incompreensível para nós, que é como se ele visse a questão das nossas existências do alto de uma montanha. Ele vê num golpe de vista a nossa trajetória do átomo até aqui. Porque ele não está mais sob a limitação e a imposição de um espaço propriamente dito ou de um tempo. Por isso que quando nós estamos no astral e que nós conseguimos ver o esplendor da espiritualidade e vemos o que ainda nos falta para chegar à angelitude e querendo fazer esse avanço, a gente pede as experiências que vai ajudar o nosso espírito a avançar. Mesmo que isso signifique, enquanto encarnado, uma experiência de muita dor. Por isso que é doce, consolador e belo poder caminhar com a fronte erguida para o céu, sabedor de que, mesmo no meio da prova mais cruel, da tormenta, no fundo de um cárcere, num despenhadeiro, na beira do abismo, uma providência, lei divina plana sobre as nossas frontes, rege os nossos atos, nossa destinação. Em sendo assim, de nossas torturas, de nossas lágrimas, de nossas lutas, Ele faz sair nossa própria glória, que sendo assim precisaremos talhar, visto que cada qual precisará talhar com seu esforço a própria glória e nossa felicidade. E esse pensamento, ele encerra toda a força do homem de bem, consoante Denis vai trazer. Em sendo assim, que aqui é Leon Denis, o autor desse recorte, no livro Depois da Morte. Em sendo assim, a partir daquilo que nós vivemos, sempre na réstia de derradeiro, pode acontecer uma transformação moral que vai proteger aquele espírito que está morrendo de, às vezes, muito tempo de sofrimento no astral, por causa daqueles minutos em que ele ficou a mais naquele corpo orgânico em sofrimento e que levou ele a depurações e a reflexões importantes. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, a questão do suicídio assistido, isso, de certa forma, vai ter uma similitude com a questão da eutanásia, porque no suicídio assistido, o indivíduo, ele mesmo
vai tomar ali uma substância preparada adrede pelo médico para que ele venha a desencarnar, mas na eutanásia esse médico também participa fazendo a administração de alguma substância letal ou interrompendo uma aparelhagem obrigatória para a vida do indivíduo continuar. Então, tanto em um quanto em outro caso, existe a participação do médico, que naturalmente será copartícipe do que acontecer ali. E em locais onde existe a permissão do suicídio assistido, como na Suíça, que inclusive tem aí umas 6 empresas, pelo menos, que fazem esse tipo de serviço, e parece que 4 delas atendem a estrangeiro, que quando desejam realizar isso vão para lá, e que tem um valor aí em torno de R$15.000 para poder ter esse procedimento realizado, o que é cobrado. Aí o indivíduo vai, ele passa aí primeiro por uma pré-enquete, se for aceito, depois ele vai numa ou 2 consultas com o médico que administrará, no sentido de receita, a substância que vai ser usada para ele, e ali a hospedagem, então envolve esse valor. Então, daí ele ser aceito, a partir da pré-enquete até o suicídio assistido, então pode considerar no máximo mais umas 4 consultas para o procedimento ser realizado. E esses locais em que isso é permitido, eles acabam aceitando não só quem está com uma doença terminal, mas também se o indivíduo estiver com alguma condição irreversível e que, por estar com esse tipo de alteração orgânica, seja um câncer ou alguma alteração neuronal, óssea, cardiovascular, que o contrafaz, ele pega, por estar insatisfeito com essa situação, ele pode, então, enviar ali o seu pedido, e se for aceito, ele vai ser recebido lá. E isso vai dizer de uma questão em que paira aquela ideia de que, desde que eu não prejudique outrem, eu posso fazer o que quiser, eu posso, inclusive, atentar contra a minha própria vida. E aí, a partir dessa percepção, vai existir a ideia de que enfrentar o sofrimento e a dor não teria razão de ser. E o indivíduo, ele acaba recorrendo a esse tipo de situação, como suicídio assistido, porque ele acha que ele está no seu direito de escolha. E em sendo assim, se considerarmos os motivos que levaram a essas entradas nesses hospitais, que na verdade são agremiações para praticar o suicídio assistido, se considerarmos a Dignitas, que é uma das instituições que faz esse tipo de serviço, o candidato precisaria explicar o motivo e estar junto anexando o histórico médico atestando uma doença incurável terminal. E em sendo assim, se nós considerarmos
a questão de doenças que foram alegadas para fazer o pedido nessas instituições, as doenças não letais, ou aquelas que ainda não são terminais, como reumática e neurológica, são cada vez mais usadas para cometer o suicídio assistido. Ou seja, na verdade, o indivíduo, ele não está já com uma visão de que o tempo dele está acabando no corpo de carne porque ele está com uma doença terminal. Não. Ele tem uma condição de alteração, seja neurológica, reumática, que ele não aceita viver com aquela limitação. E aí ele procura esse tipo de situação para morrer e os motivos que geralmente fazem essa procura acontecer é a perda de dignidade, de autonomia, menor capacidade de desfrutar das atividades da vida. Em sendo assim, foi feito uma pesquisa com um grupo de pacientes com doença avançada que não optaram pelo suicídio assistido, com outro grupo que tinha uma doença avançada e optou pelo suicídio assistido, e mostrou que aqueles que solicitaram o suicídio assistido tinham níveis mais altos de desesperança e depressão, e apego indiferente, que é aquele apego a outras pessoas que é caracterizado pela autoconfiança e independência, e a baixa espiritualidade. Então, a correlação forte foi entre desesperança e depressão, e a baixa espiritualidade como preditor forte na busca do suicídio assistido na análise de regressão. Daí que é preciso desenvolver a consciência e compreensão respeitosa que possa aprofundar a questão da perspectiva interpessoal e das possibilidades espirituais daquele que se vê com esse desejo. Se a gente considerar a questão do nível percebido de suporte social da dor, não houve diferença entre os dois grupos. Em sendo assim, quando nós temos a visão da espiritualidade, ela vai nos auxiliar a perceber que eu posso até tentar sair de um corpo físico antes do tempo, mas eu vou continuar existindo. E em sendo assim, quando eu chego no astral, aqueles tormentos que me levaram a procurar uma clínica dessa ou a tentar algo contra mim mesma, eles vão ser agravados. E com essa questão do agravamento, eu vou acabar que vou estar retardando o meu progresso espiritual. A gente sabe que o espírito ele não retroage, mas nós podemos parar o nosso avanço por um tempo. Então, se considerar que o tempo está passando, então, de certa forma, ao invés de eu aproveitar aquele tempo para viver as experiências aqui enquanto encarnada, eu vou estar no astral ainda
sob os influxos daquela chuva de vibrações menos felizes, tormentosas, da minha desistência, da minha covardia. Em considerando as experiências que nós somos chamados a viver aqui. E a questão dessas experiências passa por procurarmos aplicar o conhecimento que nós temos no detalhe do nosso dia a dia, porque quanto mais a gente faz isso, mais conhecimento nós adquirimos sobre esse conhecimento mesmo. Não ter muita certeza da minha certeza, que é essa questão do bom questionamento. Naturalmente que nós precisaremos ter uma confiança em nós mesmos, na vida, a confiança primacial em Deus, que é a fé em Jesus, que Ele conduz a cada um de nós, que Ele vai à nossa frente, enquanto governador planetário, enquanto nosso guia, nosso modelo. Mas essa questão da confiança, do equilíbrio, da serenidade, da caridade como parte do nosso comportamento normal, precisa também nos colocar atentos para fazermos as reflexões acerca de nós mesmos e da nossa trajetória, para que nós possamos melhorar-nos a cada momento. Então, às vezes, o indivíduo, ele fala, mas eu não tenho tempo para meditar ou para refletir. Mas, às vezes, dirigindo um carro, o indivíduo, se souber aproveitar, ele pode fazer um momento ali de reflexão sobre aquilo que ele tem feito, sobre como ele tem conduzido sua vida. Porque, na verdade, ao fim de cada dia, nós somos chamados por Jesus a fazer uma análise do nosso dia e identificarmos aquilo que precisa ser corrigido e fazermos as aferições com base na visão cristã e na moral do Cristo. Porque a ética, ela tem a ver com aquilo que está externo a mim. Mas a moral é algo interno. Então eu posso ter uma atitude ética conforme aquilo que é pedido de mim por alguém, mas isso não ser moral e não está alinhado com a proposta de Jesus. Daí que ser ético seguindo a moral cristã é o nosso desafio e o objetivo nosso. E em sendo assim, se nós pegarmos, por exemplo, a Alcione, do livro Renúncia, um espírito elevadíssimo que veio para a Terra, encarnou aqui entre nós, e ela não teve a sua história registrada nos anais da história.
Se nós considerarmos, inclusive, os outros romances germânicos, a gente vê, por exemplo, Paulo Estevam, você tem registros da trajetória deles. Se pegar, por exemplo, 50 anos depois, ali o irmão Marinho, que é a história de Santa Marina, que é registrada pela igreja, que é ali uma mulher que, na época, só tinha convento para homens, então ela se passou por homem para poder estar ali naquele convento, mas deu sua vida a serviço de Jesus, na pessoa do pobre, da sorte, desamparado. Se pegarmos, por exemplo, o Bulentos, no livro 2000 anos depois, no caso o livro há 2000 anos, a trajetória de Publiense também está registrado, mas Alcione, ela não tem um registro ali da sua passagem entre nós. E se a gente pegar ali o livro Renúncia, nós vamos ver que ela não construiu um hospital, ela não edificou um orfanato, ela não financiou um asilo. Qual foi a atividade da Alcione ali, quanto a esse espírito de escola que ela é, proeminentemente ali com a família, na doação, na caridade. Inclusive, ela veio a desencarnar nova, porque ela estava ali no convento, e Carlos, que é a alma afim ali com ela, que inclusive afinidade não significa que os dois estão no mesmo estágio evolutivo, mas um carinho recíproco, uma afeição cara ali entre os dois, em que inclusive houvera mobilizado a vinda dela encarnando da Terra, porque ele estava bem lá atrás moralmente, ela já é um espírito de luz. E ela ali no convento, o Carlos como ali, o representante ali no período da Inquisição, que tinha um poder local ali, acaba permitindo a prisão dela e o suplício dela ali atrás da grade, sem saber que era ela. Até que quando ele vai fazer o julgamento dela, quem encontra, viu que era ela e ela já estava para desencarnar por inanição de comida, água, pelas condições inóspitas que era naquela época ir para um calabouço. O indivíduo ia definhando aos poucos, sem contar tortura que era feito com esse indivíduo de tempo em tempo ali dentro. E, em sendo assim, quando ela tem ali o término da sua vida física, que ela desencarna, ela estava relativamente nova. Mas a questão é que o que vai dizer da importância da vida que tive não será a quantidade de anos per si que eu viva, mas como eu tenha vivido. Eu posso morrer jovem e deixar um legado de testemunho cristão, que é imorredor, que Jesus se encarrega de multiplicar. Posso, às vezes, ter vindo e ficado dias num corpo orgânico, como no caso de anencefalia, mas isso opera uma cirurgia importante no meu perispírito e eu saio melhor quando desencarno, mesmo tendo dias de vida. Então, terá valido a pena, e muito a pena. E Alcione, mesmo tendo morrido relativamente jovem e não tido uma construção ciclópica enquanto uma instituição para um tal fim beneficente, ela deixou aqui seu testemunho de luz cristão e sai vitoriosa moralmente.
Porque ali, quando ela tem aquele encontro com Carlos, que ele vai para poder fazer o julgamento dela, porque ele deixava aquilo proscrevendo ali na mesa. Enquanto isso, os presos estavam ali, mesmo que de forma indevida, porque naturalmente que ser preso ali pela Inquisição e torturado em calabouço era indevido sob qualquer circunstância. Mas independentemente de ter ainda um julgamento ou alguma conclusão razoável, prévia da situação daquele preso, ele ficava ali, entregue à própria morte. E o indivíduo ia morrendo aos poucos ali, sob tormento, no fundo do cárcere. E aí, quando o Carlos ele resolve então fazer a questão da situação dela, é que ele descobre que ela era ela. Ele não sabia porque ela tinha mudado de nome para entrar no convento. E aí que ele vê que era ela, e ali naquele momento ele pede perdão em prantos e dizendo que deveria imaginar que jogando as pessoas no calabouço e torturando elas, ele acabaria fazendo isso com ela, que tanto tinha ajudado. Mas ele não pensou nisso. E ela, então, o abençoa, o perdoa, e ele insiste pedindo perdão dela, e ela ali sela com o sinal da cruz, que era o símbolo ali do relacionamento entre os dois, com um beijo na cruz de Jesus, a dizer para ele que estaria com ele, que ele poderia contar com ela eternidade afora. Ela ia embora pela desencarne, ia para o astral, mas continuaria o ajudando da forma que ela conseguisse. Ou seja, da mesma maneira que ela conseguiu fazer essa trajetória de fidelidade a Jesus, ela termina o caminho dela com essa derradeira lição para nós. Em sendo assim, quando a gente fala de a importância da vivência aqui e de aproveitarmos até a última gota mesmo, como a Alcione fez, porque eu posso estar na experiência que for, mas o que vai determinar o valor daquilo que eu deixei enquanto a minha vivência vai ser engrandecer a entrelinha daquilo que eu faço, não tanto idear fazer grandes coisas, mas engrandecer, sublimar cada detalhe do meu dia. E consoante Jesus vai dizer em Boa Nova, no capítulo 18, num dado recorte, que enquanto nós orarmos pedindo a satisfação do meu capricho, do meu desejo, eu vou me retirar, vou sair da prece desalentada e inquieta. Mas se solicitarmos a bênção de Deus, a compreensão da sua justa vontade e sábio querer a meu respeito, eu recebo pela prece, pela oração, os divinos bens do consolo e da paz.
E em sendo assim, no cultivo da prece, ela vai se tornando um elemento, uma condição natural, como a respiração, e ao mesmo tempo vai nos auxiliando para a nossa melhoria moral, que é o foco do nosso jornadeio.